Hoje eu vou conversar com vocês sobre a cárie. A cárie, ela é considerada uma doença. E muitas vezes as pessoas não dão muita importância porque é uma coisa tão corriqueira a gente falar que tem cárie, que vai ao dentista para resolver um problema de cárie, para fazer uma restauração. Mas ela é uma doença e deve ser considerada como tal. A gente deve se preocupar com isso e dar a devida importância. Porque uma cárie, ela pode começar como uma coisa simples e vai evoluindo. Essa evolução pode levar a um tratamento de canal, pode levar à necessidade de se fazer uma coroa no dente, porque vai gerando uma grande destruição. Então, por isso que é importante sempre as manutenções preventivas. É importante estar indo sempre ao consultório odontológico, fazer uma limpeza, porque nesse momento a gente remove a placa, remove o tártaro, né, que vão causar tanto a cárie como a doença periodontal. E nesse momento também o profissional tem condições de fazer uma avaliação geral, ver se está tudo em ordem, se as restaurações presentes estão satisfatórias ou se está na hora de trocar, se tem alguma cárie inicial ou alguma cárie presente entre os dentes. Por isso a importância dessas consultas periódicas, pelo menos 6 meses, de 6 em 6 meses. Como que a cárie se inicia? A cárie é uma doença multifatorial, então a gente precisa de 3 fatores para que ela ocorra, como vocês podem estar vendo aqui nesse gráfico. Então a gente tem o dente, os micro-organismos da boca e a dieta. Então, quando a gente fala de dente, o que eu quero dizer? O dente em si, aí entra a higienização do paciente, entra aí também a placa bacteriana. O que é a placa bacteriana? A placa, ela é formada principalmente por proteínas da saliva, por restos de alimentos, por vários outros componentes da saliva. Para vocês terem uma ideia, todo mundo acredita que já passou o dedo no dente e saiu uma pasta molinha. Essa pasta é a placa bacteriana. A placa, ela fica no dente, as bactérias lá que estão presentes nessa placa, elas começam a provocar um ácido. É como assim, se elas estivessem, eu vou explicar de uma maneira bem simples, como a gente fala com criança mesmo, porque às vezes eu acho que fica até mais fácil para entender. É como se as bactérias comessem essa placa, que acaba sendo a comida delas, o substrato, e a consequência disso é a liberação de um ácido, e esse ácido, em contato com o dente, ele vai corroendo o dente, vai formando a cárie. Essa cárie, ela pode acontecer na própria superfície externa do dente ou começar de dentro para fora quando ela entra pelo sulco do dente. Isso eu vou mostrar mais adiante. Então agora aqui, para vocês já entenderam o que é essa placa, né? As bactérias presentes na saliva, que são as verdadeiras responsáveis pela formação da cárie. E a dieta. O que é a dieta? A dieta é o que a gente come mesmo, né? Então, assim, por isso que a gente fala, não é que não pode comer doce. Pode, mas tem que higienizar depois. Não pode comer doce o dia inteiro. Se tiver que comer, come num período só, higieniza e depois mantém. Porque senão o açúcar, qualquer tipo de açúcar, tanto em bala, chocolate, chiclete, bolo, tudo quanto é tipo de alimento desse grupo, como carboidratos, eles abaixam o pH da saliva. Abaixando o pH da saliva, propicia condições para as bactérias agirem sobre aquela placa bacteriana, causando a liberação desse ácido que vai formar a cárie. Então agora vamos colocar na prática tudo isso que eu falei na teoria, para ficar mais fácil de se entender. Aqui a gente tem um dente rígido, um dente perfeito. Então, essa superfície externa que a gente vê aqui branquinha chama esmalte, que é essa parte que a gente realmente enxerga na boca.
Internamente tem essa outra camada aqui que está em amarelo, que chama dentina. A dentina tem prolongamento dos nervos da polpa, que é o que dá sensibilidade ao dente. Por isso que quando a cárie chega na dentina, o dente já dói. Ou quando tem uma erosão na superfície externa do dente próximo à gengiva, quando tem a retração gengival também, a pessoa tem sensibilidade com quente, com frio, até quando come alguma coisa doce. E aqui dentro, essa parte em vermelhinho é a polpa, que é o que todo mundo conhece como carnal. O que tem na polpa? Tem células, tem fibras, tem nervos, tem vasos sanguíneos, tem uma série de componentes, que é o que dá a vitalidade ao dente. Vamos lá. Aquela placa bacteriana em contato com o dente e sob a ação das bactérias, ela vai entrar no dente e aí começa uma cárie superficial, por enquanto, como vocês estão vendo aqui, só a nível de esmalte. Essa cárie ainda não tem sensibilidade e muitas vezes ela é tão pequenininha que não dá para perceber, que o paciente não consegue perceber para poder procurar um dentista. Por isso que é importante estar indo sempre ao consultório para que o profissional possa diagnosticar essa cárie. Aqui a gente tem um caso na sequência onde a cárie já está mais profunda, ela já atingiu a segunda camada do dente, que é a dentina. Quando ela chega nesse nível, o paciente já tem dor. Não tratando, evoluindo o quadro, ela aumenta de tamanho. Aqui a gente está pondo só num pedacinho, mas ela pode abranger uma área grande do dente também. Quando ela chega na polpa, é o que a gente chama de ter que fazer um canal, porque a cárie já chegou lá, o dente já dói bastante. É aquele caso que a pessoa tem a sensação de ter um coração batendo dentro do dente, que ele lateja. É um dente extremamente inflamado. Aí precisa remover essa polpa, tratar o canal para resolver o problema e depois restaurar o dente. Uma outra situação, quando a cárie também chega na polpa, só que é um processo normalmente tão rápido que não dá essa sensibilidade toda. Ela simplesmente mata a polpa, o dente morre, é o que a gente chama de dente necrosado. Aqui vocês estão vendo essa região da polpa em preto. Nesse caso, o dente necrosa e vai começar a formar uma lesão aqui na ponta da raiz. O que é essa lesão? É uma infecção. Então aí vocês já estão vendo tudo o que acontece, como que a cárie evolui e qual a consequência dessa evolução da cárie. Ela pode vir a dar um canal, né, ter a necessidade de fazer um canal, uma destruição do dente, enquanto ela tem um tamanho pequeno, dá para restaurar no consultório. Se já pega uma quantidade maior de estrutura dental, a gente vai precisar ou resolver isso via uma restauração indireta ou via coroa. Aqui para vocês visualizarem a importância de estar indo ao consultório com frequência. Por quê? Aqui a gente tem uma cárie nessa região que a gente chama de sulco, que é essa linha. Ela é bem pequenininha, mas às vezes o que acontece? Ela, olhando clinicamente, ela tá assim bem pequenininha. Mas quando a gente vai abrir para remover, a gente já se depara com uma situação assim. Por fora era só um pontinho pequeno e por dentro ela já tá bem grande, já tomou uma grande quantidade de estrutura. Aqui também, olha, aqui a gente vê, aqui é uma foto de um manequim, mas para vocês verem a evolução, aqui pequenininha, já um pouquinho maior e aqui já também um pouco maior. Aqui é bem aquele casinho que eu comentei com vocês, a importância de estar indo com frequência ao dentista. Olhando esse dente aqui, aparentemente a gente só vê uma sombra. Então, se o paciente não tiver sintoma, porque tem pessoas que têm um limiar de dor muito grande, então dificilmente vão ter dor com uma cárie, mesmo ela já tendo avançado e ter destruído uma grande quantidade de dente. Aqui a gente olhando, aparentemente o dente está em ordem.
Uma visão mais criteriosa do profissional vai diagnosticar que essa sombra aqui já é uma cárie entre os dentes, como pode ser visto nessa foto. Aqui o dente já foi aberto, inclusive esse ladinho aqui também tinha cárie e já foi removida. Nesse outro dente aqui, ó, esse dentinho é o mesmo que esse e é o mesmo que esse. Aqui já foi removida a cárie, tanto na parte de cima como na parte do meio. Esse outro aqui, a gente também vê uma sombra, que é esse mesmo dente. Quando a gente começou a abrir, olha como ele estava por dentro. Aqui já é uma cárie tão profunda que já chegou no canal. Por isso a importância da gente diagnosticar num estágio inicial, tratar num estágio inicial para evitar que a cárie chegue a esse nível de ser necessário fazer um canal no dente. Uma outra importante também com relação à cárie é que ela tem um sentido piramidal. O que quer dizer isso? Como aqui, por exemplo, a gente olha, praticamente só vê uma mancha e quando abre já tá esse buraco, vamos dizer assim, enorme lá por baixo. Porque por cima é só um pontinho, conforme a gente vai abrindo, é como se fosse um triângulo mesmo lá dentro. A cárie já tomou uma boa parte do dente. Então, isso a gente percebe muito, às vezes até os pacientes comentam, mas não tinha quase nada de cárie no meu dente, e o dentista abriu muito o dente, tirou muito, o dente quebrou. Então, isso é importante vocês terem essa ciência para entender que às vezes uma coisa que é só uma manchinha, é só o que aparece por fora, é como um iceberg mesmo, né? Só tem a pontinha para fora, acima do nível do mar, e lá embaixo tá todo o restante. A cárie funciona da mesma maneira. Então tem casos que a gente olha, mal enxerga, mas lá dentro do dente ela tá enorme. E quando começa a remover, quando a gente vai removendo toda essa cárie, a gente fala que o dente parece que ficou com uma casquinha de ovo, de tão fininho que ele tá, que na mastigação pode quebrar. Então é importante vocês entenderem isso para não achar que é o profissional que está destruindo o dente, que está removendo o dente que não tem necessidade. Na verdade, a cárie já tomou toda essa estrutura de dente e aparece só como um ponto pequenininho. Agora eu vou mostrar para vocês aqui nesses dentinhos uma cárie inicial e uma mancha de sulco. É lógico que isso aqui é mais ilustrativo, porque quem vai realmente identificar uma coisa e outra é o profissional. Mas só para vocês conhecerem, para vocês entenderem um pouco, porque às vezes a gente também percebe uma situação que o paciente vai ao consultório e comenta com a gente: meu dente está manchado, está com uma cárie. Aí a gente vai lá e olha e é só um sulco que está pigmentado, não é uma cárie. Então, é importante vocês saberem que existe essa diferenciação, nem toda mancha é cárie, nem tudo que está escurinho é cárie também. Alguns casos sim e outros não. Então, aqui eu vou mostrar os dentinhos para vocês entenderem essa diferenciação. Aqui, por exemplo, a gente vê o sulco. Sulcos são essas linhas que tem no dente. O sulco ele está manchado, pigmentado, mas não existe cárie. Aqui nesse outro dentinho, a mesma coisa, ele tá manchadinho, mas não tem cárie também. Aqui, vocês podem perceber que não é porque são dentinhos já extraídos que muda. Tem uns que a coloração desse sulco é mais pretinho, tem outros que são mais puxados para o marrom. Isso também acontece na boca. Ó, aqui a gente tem também o sulco manchado sem cárie. Já nessa parte externa do dente, aqui já é uma cárie, não é só mancha. Já existe uma cavitação, que é o que normalmente se fala que já tem um buraquinho no dente. Aqui já tem uma cárie. Agora eu vou mostrar para vocês aqui.
Esse outro dente, vocês podem perceber que já não tá tão manchado como aqueles, mas aqui já é uma cárie. Aqui já não é só um sulco manchado. Aqui já tem a necessidade de fazer uma restauração para remover essa cárie. Esse outro dentinho também, vocês podem ver, tem a mancha, mas aqui no meinho já é uma cárie também. Aqui já não é só mancha. Vocês estão percebendo como é muito sutil a diferença entre uma mancha e uma cárie? Por isso a importância, eu volto a reforçar, de estar indo com frequência ao consultório. Aqui, nesse outro dente, a gente praticamente não vê quase nada de mancha aqui, mas aqui já tem uma cárie. E provavelmente, quando abrir o dente para remover, por dentro ela já é grande. Ela não é uma coisa tão pequenininha como aparenta. E olha esse outro aqui, não tem mancha nenhuma, mas aqui já temos uma cárie também. Quando a gente fala em cárie, principalmente a importância de estar indo com frequência ao consultório, para que a gente diagnostique no início, trate enquanto ainda é uma cárie pequena, preferencialmente quando ainda é só em esmalte, porque não destrói muito o dente, e aí a gente resolve o problema. Porque quando essa cárie vai evoluindo, atinge a dentina, atinge a polpa, que é o canal, consequentemente a restauração já vai ser maior também. E aquilo que eu falei anteriormente, pode já não mais dar para restaurar no consultório, sendo necessário uma restauração indireta, que é o que a gente chama de onlay, ou até uma coroa. E tem casos ainda que a cárie é tão grande que ela chega na divisão das raízes, que é o que a gente chama de furca, e o dente acaba sendo comprometido e precisa ser extraído. Então daí vocês veem a importância da prevenção, de estar indo sempre ao consultório. E não achar que a cárie é uma coisinha boba, simples. A cárie precisa ser tratada e diagnosticada no início. É isso, obrigada.